Primeiro que, antes de tudo, o Bolsonaro vai continuar sendo a eterna tchutchuca do Centrão, tá? Enfim, roda a vinheta aí. Uma gripezinha. Vá pra casa do Romero Jucá, seu filho da puta. E misogino. Como deram no meu triplex. Ficou ofendidinho? Pessoal, antes da gente começar aqui com essa análise, eu já vou pedindo para que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e vamos analisar aqui, né? Primeiro que essa entrevista do Bolsonaro no Jornal Nacional foi uma coisa de louco. Não para o lado positivo da coisa, mas para o lado negativo, tá? Se tem uma pessoa que saiu beneficiada nessa história toda, essa pessoa tem nome e sobrenome, chamada Jair Messias Bolsonaro. Por quê? Porque todas as perguntas elas foram muito mal formuladas. O Bolsonaro saiu da tangente inúmeras e inúmeras vezes, ou seja, por uma pessoa leiga que não entende de política, que não entende absolutamente nada, como a Anitta, que vem e fala assim, que existe deputado municipal, ele foi bem. Aí as pessoas vão virar e vão falar assim, pô, esse cara é bom, pô, esse cara tirou o país da merda, tudo que esse cara fala é razoável, quando na realidade é mentira. Primeiro que ele disse que, né, a primeira coisa que o William Bonner perguntou era sobre os ataques de ministros do Supremo Tribunal Federal, e ele prontamente disse, não é ataques a ministros, é a um ministro, tá, não importa. Seja, atacou atacou a todos e a instituição, ou seja, isso já é inconstitucional, né? E nessa toada falando de eleições, ele disse que o seguinte, Bolsonaro disse que as eleições serão aceitas desde que forem limpas e organizadas. Qual que é o parâmetro de eleição limpa? É o parâmetro que nós já temos estabelecidos aqui no Tribunal Superior Eleitoral? Ou é o parâmetro que ele usa, que é as urnas auditadas? É uma coisa que eu já venho falando em inúmeros vídeos anteriores, e para quem já me acompanha aqui há mais tempo, sabe que eu já venho falando e batendo nessa tecla meio que em loop infinito, porque eu fico falando, gente, como que a pessoa que ela foi eleita, ela fica falando de que houve fraude nas eleições? Qual que é o peso da caneta da pessoa que foi eleita? No primeiro ou no segundo turno? Caneta é caneta, o peso é o mesmo. Eu tenho um grande amigo que ele fala, Vinícius, indefere se o deputado estadual, federal, senador, presidente ou governador, se ele foi eleito com 1 milhão ou com 1 voto. O peso da caneta é o mesmo. A mesma coisa, sei lá, vamos pegar a parâmetro de legislativo estadual, a Janaína Pascoal, que foi a deputada estadual mais bem votada de 2018, com 2 milhões de votos e tralalá. Não entra aqui no assunto, mas é só para vocês entenderem. Aí você pega o Coronel Nishikawa, que hoje tá no PL de Jair Bolsonaro. Nossa, eu tô com uma sinusite braba aqui que vocês não têm ideia, mas enfim. Que você pega o Coronel Nishikawa, que era do PSL e que hoje está no mesmo PL de Jair Bolsonaro, ele entrou com 23, 25 mil votos aproximadamente. O peso da caneta é o mesmo para quem foi votado com 2 milhões e para quem foi votado com 25 mil votos. Ou seja, não muda nada na prática. Então o Jair Bolsonaro fica nessa, né? Aí o Jornal Nacional entrou no grande apoio, no grande tema sobre pandemia, que não tinha necessidade nenhuma, tanto que metade da população brasileira já até se esqueceu do que de fato aconteceu na pandemia. Só que eu digo uma coisa, elas podem ter esquecido, mas eu não. Eu estou aqui todo santo dia para lembrar, não só aqui no YouTube, mas lá no Instagram. Então, por favor, me siga no Instagram. E se você ainda não se inscreveu nesse canal, você está esperando o quê? Se você não se inscreveu neste canal, o PT vai voltar. E se o PT voltando, você não vai mais comer. Ou melhor, e se o PT voltar, a mídia será regulada e eu vou perder o canal porque eu vou estar falando de assuntos não family friendly, que da qual o governo não quer que eu fale. Então, por favor, se inscreva nesse canal e ative o sininho, deixe seu like e faça tudo o que você tem para fazer.
Ele mentiu sobre a entrega da vacina da Pfizer, que mudou e depois mudou o discurso de entrega para o efeito colateral. Bom, isso daqui é nada mais nada menos do que o seguinte. No início ele falou, não, eu não comprei porque a Pfizer não tinha apresentado um plano logístico de entrega para as vacinas. Mentira, porque a Pfizer esperou exatos 93 dias para poder fazer essas entregas no Brasil, e o próprio governo federal depois veio com aquela desculpa esfarrapada, que aí desculpa para inglês ver, de que eu não comprei a vacina porque o meu computador estava com vírus. Pelo amor de Deus, porra, nós estamos falando de uma rede de computadores de um governo federal de uma república, da maior república da América do Sul. Vai, quiçá da América Latina, eu talvez perca para os Estados Unidos. Mas, caralho, você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, beleza, aí passou e tudo mais. E depois ele falou... agora a caneta caiu no chão, vou pegar outra aqui. E depois ele falou que não comprou por conta do efeito colateral. É muito simples. Você tá no meio de uma guerra. Chega um cara lá, do seu batalhão, um companheiro seu de trincheira, e fala assim, amigão, toma essa caneta, porque com essa caneta você corre o risco, você pode ficar 50% a menos de chance de tomar tiro. Usa essa caneta, coloca essa caneta aqui assim, ó. Sei lá, você vai usar a caneta aqui, você vai ter 50% a menos de tomar tiro. Você não vai colocar? A mesma coisa foi a vacina. Depois vem nego falando de que, não, porque a vacina era algo experimental e tudo mais. Tudo bem. Foi experimentado em seres humanos e todo mundo viu que depois que o mundo começou a tomar vacina, as mortes que estavam aqui, elas simplesmente fizeram isso. Mas beleza. E depois Bolsonaro disse que nós não temos uma literatura brasileira, ou seja, nós não temos o nosso jargão, como que eu posso dizer? As nossas interpretações de textos brasileiras, e sim a gente usa os parâmetros brasileiros e portugueses quando ele se referiu que as pessoas que tomassem vacinas iriam virar jacaré. Pois bem, e depois ele mentiu sobre a entrega dos cilindros da cidade de Manaus, no Amazonas, porque o governo federal sabia do que estava acontecendo. Ele disse que o governo entregou 48 horas depois, que é mentira, que demorou mais de uma semana por um erro de logística que o próprio seu Eduardo Pazuello tinha confessado em CPI da Covid, inclusive, tá? Então, fica nisso daí. Depois ele disse que foi solidário conversando com o povo na rua. Tá, aí agora eu te faço a breve provocação que você vai morrer de rir. Quantos hospitais... Esse canal aqui daqui a pouco eu vou colocar show do Vinão, porque vai virar show do milhão em breve. Enfim. Quantos hospitais de campanha Jair Bolsonaro participou durante o período pandêmico? 0, nenhum, ou quê? Pois é. Enfim, e ele disse que foi pra rua. Sabe quando que ele foi pra rua? Lembra daquela manifestação que ele saiu a cavalo? Lembra daquelas vezes que ele colocou os carros na frente do Supremo Tribunal Federal pra intimar esse povo? Era justamente disso daí que ele tava se referindo. Ou seja, o cara conversa com o povo, ele é solidário com o povo morrendo, com as pessoas morrendo, com as famílias perdendo seus entes queridos, muitas dessas vezes perdendo a única pessoa que trazia o seu sustento para dentro das suas casas, e ele no meio da rua gritando que era só uma gripezinha. Mas enfim, gente, é só vocês pesquisarem na internet, Bolsonaro a cavalo, que vocês vão ver lá uma foto dele desse jeito, né? Isso aqui é tossindo, enfim, não pense coisas negativas. Depois ele disse que deu dinheiro para governadores e prefeitos. Mentira, porque ele só redevolveu o dinheiro que a própria União faz. Ou seja, São Paulo precisa do dinheiro que foi repassado para a União. Então o presidente da República ele não dá, porque o presidente da República não tem o caráter de fazer caridade. Ele simplesmente devolve aquele dinheiro arrecadado pela cidade de São Paulo e devolve para São Paulo na sua totalidade. Foi isso que ele fez, ou seja, ele simplesmente devolveu para o remetente o dinheiro que o próprio Estado arrecadou, nada mais foi isso. Falando de economia,
Rapaz, minhas canetas tá caindo tudo aqui. Falando de economia, mentiu ao colocar a culpa das... tá. Gente, é porque eu escrevi aqui tudo numa correria só da porra, porque enfim. Ele mentiu ao colocar a culpa das não reformas à pandemia e à guerra. Mentira também, porque a grande e única reforma pelas coxas que ele fez foi aquela reforma da Previdência, que foi feito pelas coxas, que foi um negócio tão filha da puta, mas foi tão zoado do ponto de que nem militares participam daquilo, mas ele classifica aquilo como uma grande reforma. E outra, a pandemia e o que está acontecendo atualmente no mundo, isso não impossibilitaria de maneira nenhuma a fazerem essas tais reformas. Tudo bem, você vai falar, nossa Vinícius, mas que insensível você é. Não sou insensível. O que você pode me questionar e acertadamente neste momento é, Vinícius, mas é muito mais difícil, é o dobro, é o triplo da dificuldade de se passar uma reforma neste país. Nesse ponto eu concordo e aceito tomar um café para debater esse assunto com você. Agora, dizer de que eu estou sendo insensível, não, porque reformas nunca é demais em nenhum momento do estado econômico de nenhum país. Já falei da reforma das previdências, tá acabando já. Aí depois ele falou de meio ambiente e tudo mais. Aí o William Bonner, que eu não anotei aqui ao certo, o William Bonner, ele fez uma pergunta falando sobre algo relacionado à guerra e tudo mais, né, sobre o meio ambiente, da questão do desmatamento. Daí Bolsonaro conseguiu ali dar aquela ensaboada, né, com aquele sabonete Dove. Inclusive eu odeio o sabonete Dove, enfim, dizendo que existem países hipócritas que estão usando gás fósseis porque eles gritam para outros países usarem gás natural, né, por conta da baixa emissão de poluente, blá, 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 blá. Só que daí você para e pensa no seguinte, peraí, se o meu fornecedor não tá me vendendo porque o meu fornecedor está atacando um possível aliado da minha aliança chamada União Europeia, então o que eu vou fazer? Eu vou ter que... Não é questão de hipocrisia, é questão que eu vou deixar a minha população morrer de frio? Ou seja, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas enfim, aí ele foi falando disso e foi aonde ele foi ganhando mais notoriedade, né? Já tá acabando. Depois da questão política, ele disse o seguinte: sem o Centrão eu não governo. Mentira, porque Jair Bolsonaro elegeu mais de 50 cadeiras do Congresso Nacional. Ele poderia muito bem mandar as reformas como a tributária e a administrativa junto com a política, junto com a reforma da segurança pública. Eu falei isso no post de ontem, inclusive, né, que no caso é hoje, né, que ele poderia pegar ali um pacotão de reformas e mandar para o Congresso. Ele não tem condições, ou sei lá, o próprio Centrão que ele tá falando aqui tá pedindo alguma coisa, a esquerda não quer, jogasse pra galera e a galera fazia a pressão devida. Isso num governo normal faria, desde que o presidente da República se mantesse fiel aos seus princípios e à sua filosofia de vida. Não o cara que criou o orçamento secreto para poder dar dinheiro pro Centrão, para poder sair comprando todo mundo e aprovar o que ele bem entende, como ele bem entende, assim como a PEC Kamikaze. Depois ele foi questionado sobre o Centrão e ele disse que ele no tempo dele não era Centrão, ou seja, no tempo dele ele era do multiverso da política, porque não era chamado Centrão. Então, ele nunca foi do Centrão. Inclusive, tem um vídeo dele, não tão recente, dizer que ele mesmo diz em live, né? Que, eu sou do Centrão, eu sou do PP. Que, inclusive, eu também já fui do PP e me arrependo muito. Me arrependo, entre aspas, porque enfim, uma hora eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. E vou ver se trago uma pessoa muito especial pra gente poder conversar sobre isso. Disse que indicou nomes técnicos para os ministérios. Concordo plenamente. Milton Ribeiro e Ciro Nogueira são dois nomes, enfim, vocês já entenderam a minha ironia aqui. Ciro Nogueira é aquele cara que
citado por um monte de coisa, que era investigado na Operação Lava Jato. Milton Ribeiro, que era o pastor que superfaturou Bíblia para poder e pedia dinheiro, ou barras de ouro para se encontrar com o presidente da República. E depois ele entrou no assunto do aparelhamento da Polícia Federal, que a justiça obrigou ele a entregar a fita da reunião gravada. Ele foi, entregou e constataram lá que ele falou PF, só que PF não era PF, era prato feito e não Polícia Federal. Por isso que a gente hoje carinhosamente apelida a Polícia Federal de minha PF. Tanto que ele virou e falou bem assim: mas a Polícia Federal não se aparelha. Porque senão o Lula teria feito isso, senão a Dilma tinha feito isso e o Temer tinha feito isso. Mentira, isso era uma coisa que eles nunca nem pensaram e sonharam em fazer naquele período, mesmo com os escândalos do Mensalão e tudo mais. Diferente de Jair Bolsonaro, que toda vez que um delegado da Polícia Federal chegava próximo dos seus entes, ou seja, de Flávio Onca Bolsonaro, ele mesmo ia lá e trocava o delegado da Polícia Federal. E depois ele concluiu dizendo mais ou menos, a grosso modo, o seguinte: vote em mim porque eu diminuí o preço do combustível e te dei um auxílio de R$60, né? E vou finalizar falando do Pix. Enfim, assim, isso aqui é uma outra coisa que eu já venho dizendo. Para quem lê os meus artigos lá no Instagram, de novo, link na descrição do Instagram, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like, faça o que tem para fazer. Isso aqui é uma coisa que eu já cansei de falar. Ele não acordou de livre e espontânea vontade e falou: ai, gente, estamos com tanto dinheiro em caixa. Sabe de uma coisa? Eu vou reduzir o ICMS aqui dos estados aqui e vou diminuir, eu vou abaixar o preço do imposto. O povo é muito caridoso, nossa, o povo merece tudo do bom e do melhor, né? Eu já falei pra vocês, nada mais, nada menos do que isso aqui, ó. Canetada. O poder que isso aqui tem, meu amigo, não tá escrito. Então, Bolsonaro, a grosso modo, ele concluiu a entrevista dizendo: vota em mim porque eu abaixei o preço dos combustíveis, que eu congelei o preço dos combustíveis e te dei um auxílio de R$600, que da qual a própria classe média, que hoje grita sofrendo de desemprego, de falta de alimentação, é ela quem banca, né? E para finalizar, Bolsonaro saiu dizendo, ainda no tema de política e economia, de que foi ele que criou o Pix. Mentira, que o Pix foi criado no Reino Unido há muito tempo atrás e foi a própria iniciativa privada que trouxe para o Brasil, que da qual o Banco Central, ela proibiu, ela meio que, não digo que proibiu, mas ela barrou o Pix no Brasil para que ela ganhasse os créditos em cima disso, e Bolsonaro simplesmente se apropriou desses créditos, dizendo que ele é o grande criador do Pix, como se Bolsonaro agora quer ser, além de ser tratado como de Nabucodonosor, agora nós temos que colocá-lo apelidá-lo ele de Bolsonaro da Vinci, né? O Bolsonaro Picasso, enfim, Bolsonaro Michelangelo, entre outros, porque ele foi o grande inventor do Pix. Tudo bem que aqui eu citei alguns nomes de pintores, mas eu acho que vocês já entenderam a referência. Então, assim, é preocupante uma coisa dessa, é bem preocupante. E, cara, o seu trabalho é repassar esse vídeo desmistificando a entrevista de ontem para quem realmente não entende absolutamente nada de política, porque a situação vai ficar pior daqui para frente, tá? Então, se você já se inscreveu no canal, ativou o sininho, deixou o seu like, então eu vou me despedindo de vocês aqui, até porque eu tenho que editar o vídeo, subir o vídeo e ainda dar um cheiro na patroa para ela poder dormir em paz. É isso, então até amanhã, se Deus quiser, com mais conteúdo, e é isso. Valeu!